o movimento é muito interessante. O movimento surge na Itália, com Franco Basaglia, no manicômio de Trieste, na Itália, porque naquela época, foi muito interessante esse movimento, que teve o Thomas Szasz, que foi o grande ideólogo desse movimento antimanicomial. Ele falava assim: doença mental não existe, é um mito. Pois é, mas veja, doença mental não existe doença mental. Mas como? Não existe por quê? Porque esse psiquiatra, aquele outro, esses que estão aqui, esses psiquiatras, eles chamam esse indivíduo de esquizofrênico. Ele pegou a esquizofrenia como padrão. Chamam esse indivíduo de esquizofrênico. Mas isso é uma convenção, porque também você poderia falar que ele é um padre. Ou qualquer coisa nesse sentido. Na verdade, todos nós aqui no mundo estamos cumprindo o nosso papel. Por exemplo, eu agora, como sendo entrevistado por você, Vilela, entrevistador. Certo. Então não existe mais nada do que simplesmente isso. O resto são rótulos. E o esquizofrênico, por sua vez, ele também está fazendo o papel dele. Se você gosta ou não gosta, se é diferente ou não é, isso daqui não tem nada de anormal. Quem diz que tem anormalidade é essa psiquiatria, justamente, que diz que ele é um esquizofrênico. Pois bem, então isso pegou. Isso teve David Cooper, Thomas Szasz, tal. E se não existe doença mental, obviamente que não pode existir tratamento. Tá certo? Então, abaixo os manicômios. Então vem o movimento antimanicomial. Mas com graves consequências, porque naturalmente doença mental existe e é uma doença como outra qualquer, Vilela. Se você pegar, por exemplo, Covid, ela tem febre, tosse, coriza, enfim, dor disso, dor daquilo, etc. Se você pegar tuberculose, tem isso, aquilo, aquele outro. Uma tíbia fraturada também tem os seus sinais e sintomas clínicos. A doença mental é um outro tanto. Ela também tem os seus sinais e sintomas clínicos, que é uma doença como outra qualquer. Com começo, meio e fim, prognóstico, diagnóstico, anatomia patológica, ou seja, existe um cérebro, em alguns casos, de formação anatômica diferente, entendi, etc. Agora, claro que como isso exige uma formação, para você saber o que é um delírio, o que é uma alucinação, o que é uma fuga de ideias, o que é uma desagregação, o que é isso, o que é aquilo, você precisa ter uma base técnica, como em todas as cadeiras da medicina. Acontece que os piores alunos de uma faculdade de medicina vão fazer psiquiatria. Por quê? Porque dá para você, entre aspas, enrolar. Ah, não, isso é normal, eu acho que é. Ele está alucinando, delirando, totalmente louco, mas ele está interpretando. Não teve o Thomas Szasz, o David Cooper e o Franco Basaglia que disseram que louco não é louco, que loucura não existe? Então parece que tudo é possível. E não é. E não é. Mas a gente está falando se você me permite, a gente está falando da doença mental, não é? Que é uma coisa que é fácil de ver. É fácil de ver e tão fácil de ver que o próprio nome alienação mental vem daí. Esse nome alienação mental foi dado por Asclepíades Betiniensis, que era um médico grego, amigo do velho jurisconsulto Cícero, lá da velha Roma. E ele notava... Alienação mental. Ele notava que os indivíduos doentes mentais hoje, que é o chamado de furiosos ou mentecaptos. Ah, vem daí o mentecapto? Vem, mente captada. Pelo diabo. A doença mental era possessão demoníaca. Que era possessão demoníaca. Epilepsia, épio que está acima, tudo lepsia, abater, epilepsia. O diabo veio e abateu. Nossa! O pessoal não entendia, estava possuído. Exatamente. E o Asclepíades, ele notou que as pessoas punham esses indivíduos de parte, de lado, alienavam. Entendi. Por isso o nome alienado mental. Entendi. Então é fácil ver. E a doença mental, ela, tá tudo aqui, ela tem uma hora que ela acaba.
A doença mental tem uma hora que você não pode mais colocar aqui como doente mental. Só uma linha. Acaba. Uma linha precisa